A história do Espiritismo. Uma jornada de luz e revelação. O Espiritismo é uma doutrina que ilumina corações e mentes. Nasceu na França no século XIX, sua história, porém, começa um pouco antes, nos Estados Unidos, com eventos que mudariam para sempre a percepção da vida após a morte. Esta é uma jornada de revelações espirituais, desafios e uma missão de consolo e esclarecimento para toda a humanidade. Vamos juntos explorar esse fascinante momento da história. O advento das Irmãs Fox. No ano de 1848, em uma pequena vila chamada Hydesville, no estado de Nova York, um fenômeno incomum marcou o início do que seria conhecido como o movimento espírita moderno. Margaret e Kate Fox, duas jovens irmãs, começaram a ouvir sons inexplicáveis em sua casa. E esses sons, que incluíam batidas e arranhões, logo se intensificaram, intrigando a família e os vizinhos. As irmãs então perceberam que os sons pareciam responder a perguntas, formando um código rudimentar de comunicação. Esse fenômeno rapidamente se espalhou, atraindo a curiosidade de muitas pessoas e se tornando um ponto de partida para a investigação dos fenômenos espirituais. O caso das Irmãs Fox não apenas abriu as portas para a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, mas também deu início a uma nova era de interesse por fenômenos paranormais e espirituais. Grupos de estudo e sessões mediúnicas começaram a se formar nos Estados Unidos e em outros países, preparando o terreno para o surgimento de uma nova doutrina. Essas manifestações foram o estopim para a investigação dos fenômenos espirituais, mostrando que havia algo além do mundo físico. Allan Kardec, referindo-se ao impacto das Irmãs Fox. As mesas girantes. Enquanto as manifestações das Irmãs Fox desencadeavam um movimento nos Estados Unidos, na Europa, o fenômeno das mesas girantes começou a chamar a atenção. Em salões e residências de Paris, era comum ver grupos de pessoas reunidas em torno de mesas que aparentemente se moviam sozinhas, emitindo respostas a perguntas feitas pelos participantes. Inicialmente, tratadas como uma forma de entretenimento, as mesas girantes logo despertaram a curiosidade de cientistas e intelectuais da época. O fenômeno intrigava pela sua regularidade e pela aparente inteligência nas respostas. As mesas pareciam responder a perguntas complexas, indicando que uma força invisível e inteligente estava em comunicação com o mundo material. Esses fenômenos espirituais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, marcaram o início de uma nova era, onde o invisível começou a ser investigado de forma mais sistemática e científica. Se a ciência prova que o espiritismo está errado em algum ponto, deve-se abandonar esse ponto errado e seguir a ciência. Allan Kardec. O surgimento de Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Em meio a crescente interesse pelos fenômenos espirituais, um homem em Paris começou a estudar os eventos de forma metódica e sistemática. Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador e pedagogo francês, foi atraído pela possibilidade de que as manifestações das mesas girantes pudessem ter uma explicação além do mero acaso ou da fraude. Rivail, mais tarde conhecido como Allan Kardec, decidiu investigar os fenômenos com rigor científico. Kardec não apenas participou de inúmeras sessões, mas também questionou os espíritos comunicantes com um método estruturado. Ele compilou respostas consistentes de diversos médiuns, o que lhe permitiu discernir uma doutrina coesa. Foi então que Kardec compreendeu
que os fenômenos observados eram manifestações de seres desencarnados que buscavam transmitir ensinamentos sobre a vida após a morte, a reencarnação e as leis morais universais. Então, em 1857, Kardec publicou O Livro dos Espíritos, uma obra monumental que marca o nascimento oficial do Espiritismo. O livro, composto por 1019 perguntas e respostas, aborda temas como a existência de Deus, a natureza dos espíritos, a reencarnação e a lei de causa e efeito. Esta obra deu início à codificação espírita, um conjunto de ensinamentos que fundamenta a doutrina espírita. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. A codificação espírita e as obras fundamentais. Após o sucesso do Livro dos Espíritos, Allan Kardec continuou sua missão de codificar os ensinamentos dos espíritos. Ele então publicou outras obras fundamentais que aprofundam os aspectos científicos, filosóficos do espiritismo. O Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, é um guia completo para a prática mediúnica, explicando os tipos de mediunidade, os perigos e os cuidados necessários ao se comunicar com os espíritos. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, Kardec então apresentou uma interpretação dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, destacando a importância da moral cristã e da prática da caridade. O Céu e o Inferno, em 1865, discute a justiça divina segundo o Espiritismo, desmistificando os conceitos tradicionais de céu, inferno e purgatório. E, finalmente, a Gênese, em 1868, aborda as questões sobre a criação, os milagres e as profecias sob a perspectiva espírita, conciliando ciência e religião. Essas obras formam o Pentateuco Espírita, a base doutrinária que guia milhões de espíritas ao redor do mundo, em sua busca por conhecimento, evolução espiritual e prática do bem. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec. A expansão do Espiritismo, França, Brasil e o mundo. A partir da França, o Espiritismo rapidamente se espalhou por outros países. No Brasil, o movimento espírita encontrou terreno fértil onde se consolidou de maneira profunda e significativa. A doutrina espírita foi recebida com grande entusiasmo e muitos intelectuais e líderes religiosos abraçaram seus ensinamentos. No Brasil, figuras como Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres, contribuíram para a consolidação e expansão do espiritismo. Bezerra, médico e político, uniu ciência e espiritualidade, promovendo a caridade como o pilar central da prática espírita. Outro nome importante é Chico Xavier, um dos médiuns mais conhecidos do mundo e respeitados, que psicografou mais de 400 obras e se tornou um símbolo da humildade e do amor ao próximo. O espiritismo também se espalhou para outros países da América Latina, Europa e África, sempre mantendo seu caráter de doutrina esclarecedora, consoladora e moralizadora. Centros espíritas foram estabelecidos em muitas cidades, promovendo o estudo das obras de Kardec, a prática mediúnica e, principalmente, a caridade como expressão máxima da fé. O Espiritismo, caminhando com a ciência, será sempre vitorioso, porque ela lhe confirmará a veracidade das suas revelações. Bezerra de Menezes. O Espiritismo hoje, uma doutrina viva e ativa. Hoje, mais de 150 anos após a sua codificação, o Espiritismo continua a crescer e a se expandir, oferecendo consolo, orientação e uma visão espiritualizada da vida,
Centros espíritas ao redor do mundo promovem estudos, práticas mediúnicas e ações de caridade, sempre buscando seguir os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. O Espiritismo ensina que a verdadeira fé é aquela que se fundamenta com o amor. Nós ficamos por aqui. Até um próximo vídeo.